Já estamos no ar com o Direto do Plenário. Vamos direto, portanto, à chegada das imagens da entrada dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal, se deslocando aos respectivos lugares. Claro, também com a Procuradoria-Geral da República na expectativa da sessão da tarde de hoje. Como vimos, a expectativa é para o voto do ministro Gilmar Mendes no processo que trata, vemos que a procuradora Lindora Araújo, vice-procuradora, portanto, que está presente representando o Ministério Público hoje, nesse julgamento, continuação do voto do ministro Gilmar Mendes, ao vivo, direto do plenário. Muito boa tarde a todos. Iniciaria pela saudação das nossas ministras, ministra Carmen Lúcia, nossa decana, ministra vice-presidente Rosa Weber, nosso decano, ministro Gilmar Mendes, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Barroso está no vídeo, ministro Nunes Marques também no vídeo. Ainda não entraram no vídeo nem o ministro André Mendonça, nem o ministro Dias Toffoli. E também saudar a Sua Excelência, a doutora Lindora Araújo, que está hoje representando a Procuradoria-Geral da República. Então, vamos dar início à sessão para continuidade daquele julgamento, não sem antes a leitura da ata da sessão anterior, na medida em que estamos abrindo agora a 15ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ata da 15ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 25 de maio de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Dias Toffoli. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h37, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo oposição, considero aprovada a ata. Então, vamos dar continuidade ao julgamento da arguição de descumprimento do preceito fundamental que iniciamos ontem. É um processo em que há o destaque da ministra Rosa Weber e Sua Excelência, o nosso decano, ministro Gilmar Mendes, iniciou o seu voto ontem e o concluirá na sessão de hoje. Então, Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todas as senhoras ministras, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, boa tarde a todos os senhores ministros. Presidente, começo fazendo um breve registro a propósito de eventos ocorridos no Rio de Janeiro, essa violência policial lamentável, com um quadro extremamente preocupante. E com palavras de autoridades locais atribuindo ao Supremo Tribunal Federal a responsabilidade por essa tragédia que nós sabemos que é um problema estrutural. Todos nós fazemos votos de que esse quadro seja superado, mas sabemos também que se o Estado do Rio de Janeiro hoje goza de alguma saúde financeira, isso se deveu à parceria que se estabeleceu com este tribunal. Do contrário, certamente teria colapsado, inclusive, em termos financeiros. De modo que é preciso que as coisas sejam ditas com muita clareza e que sejam vistas com uma perspectiva realmente isenta. No momento tenso que nós vivemos, nós devemos, na verdade, contribuir para a superação das crises e não para ficar aí a apontar culpados ou bodes expiatórios. Pois não. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite, se o ministro Gilmar me permite, claro. Gostaria apenas de saudar aos eminentes pares, a Vossa Excelência, os eminentes ministros,
E apenas para subscrever essa perspectiva de muita preocupação que se tem e que agora foi vertida nas palavras do eminente ministro Gilmar Mendes e que já era desde ontem também a preocupação de Vossa Excelência, de todo este tribunal e de modo especial esta afirmação segundo a qual este tribunal está entre as instituições que procuram soluções e não apenas imputar responsabilidades. Portanto, esta é a afirmação e os cumprimentos a Vossa Excelência e ao ministro Gilmar Mendes. Muito obrigado. Então, Vossa Excelência, ontem eu tive a oportunidade de conversar com o ministro Fachin, ele, inclusive, não teve a oportunidade de participar do evento, exatamente porque estava se reunindo com autoridades para a informação e a superação daquele problema. Eu, tendo em vista a posição que se encontra o Supremo Tribunal Federal, achei por bem não polemizar com a Polícia Militar, porque a Polícia Militar ela deve satisfações e eu estou aguardando essas satisfações. Ministro Gilmar Mendes, pode continuar. Presidente, eu tinha parado, eu já pedi que fosse distribuído voto a todos os colegas. Eu tinha parado exatamente no capítulo que eu tratava da revisão dos temas 357 e 762 da repercussão geral. E digo o seguinte: feitas essas considerações, registro que o STF, em sede de repercussão geral, firmou inicialmente o entendimento no sentido de que a discussão acerca da disposição de direitos trabalhistas por instrumento coletivo de trabalho restringir-se-ia ao âmbito infraconstitucional. No processo paradigma do tema 357 de minha relatoria, assentou-se que a controvérsia relativa à redução do intervalo intrajornada e à majoração da jornada de trabalho no regime de turnos ininterruptos de revezamento por negociação coletiva estaria restrita ao âmbito infraconstitucional, motivo pelo qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Confira-se a ementa: redução de intervalo intrajornada, majoração da jornada em turnos ininterruptos de revezamento, convenção e acordo coletivo, matéria restrita ao âmbito infraconstitucional, inexistência de repercussão geral, a IRG 825.675 de minha relatoria. Por sua vez, no julgamento do tema 762, RG 827/29, da relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, o Pleno consignou que a controvérsia relativa à validade de norma coletiva de trabalho que limita o pagamento de horas in itinere a menos da metade do tempo efetivamente gasto pelo trabalhador no seu trajeto até o local do serviço, fundado na interpretação da consolidação das leis do trabalho e da Lei 10.243 de 2001, seria de natureza infraconstitucional. Cito a ementa do referido julgado. Processual civil, recurso extraordinário, norma coletiva de trabalho, pagamento das horas em itinere, fixação de limite inferior à metade do tempo efetivamente gasto no trajeto até o local do serviço, validade, matéria infraconstitucional, ausência de repercussão geral. A controvérsia relativa à validade de norma coletiva de trabalho que limita o pagamento de horas in itinere a menos da metade do tempo efetivamente gasto pelo trabalhador no seu trajeto até o local do serviço, fundada na interpretação da consolidação das leis do trabalho e da Lei 10.243 de 2001, é de natureza infraconstitucional. É cabível a atribuição dos efeitos de declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição se dê de forma indireta ou reflexa. Entretanto, revisitando a matéria à luz da Constituição Federal e levando em consideração a evolução do entendimento do Supremo sobre o assunto, ao apreciar o RG 590-415, tema 152 da sistemática da repercussão geral, esta Corte concluiu que a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui, sim, natureza constitucional.
Então, eu passo agora ao tema 152 da repercussão geral e o reconhecimento dos parâmetros constitucionais da negociação coletiva. No processo paradigma do tema 152 da sistemática da repercussão geral, o Supremo apreciou a validade da renúncia a direitos trabalhistas mediante adesão a plano de demissão voluntária, PDI, aprovado em acordo coletivo, desde que não relacionado a direitos absolutamente indisponíveis. Nessa ocasião, o relator, ministro Roberto Barroso, ressaltou o alcance da autonomia da vontade no âmbito do direito do trabalho, afirmando que esta não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. Isso porque, no âmbito do direito coletivo do trabalho, não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Anotou nesse aspecto que a Constituição de 88 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas e tornou explícita a possibilidade de utilização desses instrumentos, inclusive para eventual reconformação ou redução de direitos trabalhistas. Ainda nesse precedente, leading case do Supremo Tribunal Federal no que se refere ao reconhecimento dos parâmetros constitucionais da negociação coletiva, o saudoso ministro Teori Zavascki previu expressamente a aplicabilidade da teoria do conglobamento na apreciação das normas coletivas, segundo a qual o acordo e convenção coletivos são fruto de concessões mútuas, cuja anulação não pode ser apenas parcial em desfavor de um dos acordantes, ressaltou o ministro. Considerando a natureza eminentemente sinalagmática do acordo coletivo, a anulação de uma cláusula tão sensível como essa demandaria certamente a ineficácia do acordo em sua integralidade, inclusive em relação às cláusulas que beneficiam o empregado. Aparentemente, o que se pretende é anular uma cláusula que poderia ser contrária ao interesse do empregado, mas manter as demais. Não vejo como, num acordo que tem natureza sinalagmática, fazer isso sem rescindir o acordo como um todo. A adoção da teoria do conglobamento pelo Supremo Tribunal Federal no tema 152 foi destacada pelo ministro Roberto Barroso, em artigo acadêmico publicado em coautoria com Patrícia Perrone Campos Melo. Assim se manifestaram os referidos autores. É descabida, ademais, a pretensão de manter em favor dos empregados os diversos benefícios assentados em um acordo coletivo, mas suprimir justamente a cláusula que lhes impõe determinado ônus. Quando as partes chegam aos termos de um acordo, levam em consideração o conjunto de direitos e obrigações que se atribuem reciprocamente, de forma que ou o acordo é válido na sua integralidade e, portanto, gera todos os custos e benefícios dele decorrentes, ou é inválido e, nesse caso, não gerará vantagens ou desvantagens para quaisquer das partes. Não é possível destacar de uma norma o que interessa e optar por descumprir o resto. Deve-se observar, no ponto, a teoria do conglobamento, como bem observado pelo ministro Teori Zavascki em seu voto. Em síntese, não seria possível a análise de determinada cláusula de um acordo ou convenção coletiva sem levar em consideração o conjunto do negociado. Isso porque concessões e abdicações são inerentes ao processo de transação entre empregadores e trabalhadores, característica que evidencia a importância da necessidade da participação e da chancela do respectivo sindicato nos termos do texto constitucional. Com esse entendimento, o processo paradigma do tema 152 restou, assim, emendado. Direito do trabalho, acordo coletivo, plano de dispensa incentivada, validade e efeitos. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente da relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pelo plano. Validade da quitação ampla. Não incidência na hipótese do artigo 477, parágrafo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo da rescisão exclusivamente. No âmbito do direito coletivo do trabalho, não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho.
Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. A Constituição de 88, em seu artigo 7º, inciso 26, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva retratada na Convenção número 98, de 1949, e na Convenção número 154, de 1981, da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida. Os planos de dispensa, prossegue o acordo, incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador. É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função protetiva e de não desestimular o seu uso. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação em repercussão geral da seguinte tese: a transação extrajudicial que importa a rescisão do contrato de trabalho em razão da adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada enseja quitação ampla e restrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. RE 590-415, da relatoria do ministro Roberto Barroso. Diante do exposto, presidente, considerando a alteração de entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, resta evidenciada a necessidade de revisão das teses fixadas nos temas 357 e 762 da sistemática da repercussão geral, tendo em vista a natureza constitucional da matéria neles veiculadas. Além da análise realizada em sede de repercussão geral, a primazia de convenções e acordos coletivos também foi apreciada e chancelada por esta Corte em outros julgados que menciono para enfatizar que esse é, de fato, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Já se utilizando da fundamentação desenvolvida no tema 152, a segunda turma desta Corte apreciou o recurso extraordinário em que, discutida a validade de acordo coletivo de trabalho que dispunha sobre as chamadas horas em itinere, julgamento digno de ser mencionado em razão da argumentação então realizada. RE, agravo regimental 895-759, da relatoria do ministro Teori Zavascki. No caso, o recorrente firmar acordo coletivo com o sindicato da categoria para que fosse suprimido o pagamento das horas em itinere e, em contrapartida, fossem concedidas outras vantagens aos empregados, como fornecimento de cestas básicas, seguro de vida e pagamento do salário família, além do limite legal. No entender do Tribunal Superior do Trabalho, essas horas integrariam núcleo de direitos indisponíveis aos trabalhadores. Em seu voto, entretanto, o ministro Teori Zavascki consignou que a própria Constituição admite que as normas coletivas de trabalho disponham sobre salário, artigo 7º, 6º, e sobre jornada de trabalho, artigo 7º, 13 e 14, inclusive reduzindo temporariamente a remuneração e fixando jornada diversa da constitucionalmente estabelecida. O relator entendeu que a verba paga pelas horas em itinere possui natureza salarial, tendo em vista ser devida em razão do período em que o empregado é transportado, a cargo do empregador, até local de trabalho de difícil acesso ou não servido de transporte regular. Concluiu que a questão se vincula diretamente a salário e a jornada de trabalho, temáticas em relação às quais a Constituição autoriza expressamente a elaboração de normas coletivas de trabalho, artigo 7º, inciso 13 e 14. Sobre o tema, o ministro Teori Zavascki também citou observações pertinentes realizadas pelo ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, do TST. Eu transcrevo. A jurisprudência do TST, que foi consolidando em torno das horas em itinere, principalmente o último inciso da atual súmula 90, parece ter olvidado alguns dados fáticos de relevo, que justificam a possibilidade de flexibilização das normas legais que trouxeram para o bojo da CLT o que era a tendência jurisprudencial, quais sejam
a esmagadora maioria dos trabalhadores brasileiros utiliza transporte público para ir ao trabalho, tendo de enfrentar filas e esperas prolongadas, ou vai em condução própria, sujeita às vicissitudes do trânsito, pagando pelo transporte e gastando tempo enorme que não é computado na jornada de trabalho, tal como previsto como regra na primeira parte do parágrafo 2º do artigo 58 da CLT. Aqueles que, por circunstâncias relativas à localização da empresa gozam do benefício do transporte gratuito fornecido pela empresa, acabaram tendo, pela súmula 90 do TST, sua posterior inserção na parte final do parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, um benefício suplementar, a contagem do tempo de transporte como de serviço, inclusive para efeito de percepção de horas extras. Durante o tempo de transporte em condução fornecida pela empresa, o trabalhador não despende esforço laborativo ou produtivo, não se podendo dizer a rigor que se trata de tempo à disposição do empregador, pois este diz respeito à permanência nas dependências da empresa, no aguardo de ordens ou do trabalho a realizar, ainda que sem real dispêndio de esforço. O acordo do RE, agravo regimental 895759, da segunda turma, restou assim emendado. Trabalhista, agravos regimentais, no recurso extraordinário, acordo coletivo de trabalho, transação do cômputo das horas em itinerário na jornada diária de trabalho, concessão de vantagens de natureza pecuniária e de outras utilidades. Validade. Conforme assentado pelo plenário do Supremo, no julgamento do RE 590-415, relator ministro Roberto Barroso, tema 152, a Constituição Federal reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas, tornando explícita, inclusive, a possibilidade desses instrumentos para a redução de direitos trabalhistas. Ainda segundo esse precedente, as normas coletivas de trabalho podem prevalecer sobre o padrão geral heterônimo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores, desde que não transacionem setorialmente parcelas trabalhistas de indisponibilidade absoluta. É válida a norma coletiva por meio do qual categoria de trabalhadores transaciona o direito ao cômputo das horas em itinerário na jornada diária de trabalho em troca da concessão de vantagens de natureza pecuniária e de outras utilidades. Agravos regimentais desprovidos, inaplicável ao artigo 85, parágrafo 11 do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios. A importância dos acordos coletivos como instrumento de negociação dos conflitos foi igualmente chancelado pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar conjuntamente as ADINs 3423, 3392, 3431, 3432 e 3520 de minha relatoria, julgadas em sessão do plenário virtual finalizada em 29 de maio de 2020. As ações tinham por objeto o artigo 1º da Emenda Constitucional 45, de 8 de dezembro de 2004, que alterou o artigo 114, parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal. Ao analisar a exigência de mútuo acordo para instauração de dissídio coletivo, inserida na nova redação do parágrafo 2º do artigo 114, que diz: recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultada às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Consignei que um dos objetivos da reforma do Judiciário, a emenda 45, foi justamente diminuir o poder normativo da Justiça do Trabalho, privilegiando a autocomposição. O próprio debate parlamentar, durante o processo de aprovação da PEC, assim o demonstra, evidenciando a relevância conferida à prevalência da vontade da negociação coletiva. E, conforme relatado pelo ministro Ives Gandra Martins Filho, em publicação acadêmica sobre o tema então mencionado, a emenda constitucional número 45, 2004, erigiu como pressuposto específico de ajuizamento de dissídio coletivo perante a Justiça do Trabalho o comum acordo entre as partes. A vontade do Constituinte derivado foi claríssima nesse sentido.
conforme se pode verificar dos debates que se travaram em torno da inclusão da expressão no parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição verbis. E aí transcrevo uma manifestação do então parlamentar Gerson Pérez. O Partido Progressista Brasileiro tem um argumento muito simples, curtinho mesmo. O fundamento da reforma do Judiciário é aceito também na economia processual. Queremos evitar o entulho, o volume maior que sufoca a tramitação dos processos, e essa expressão ajuda nisso. Não vemos nada demais se realmente a parte, de comum acordo, encontrar solução para os seus problemas. Como também, se não houver acordo entre as partes, estaremos impedindo que uma delas prossiga na demanda, de forma que encaminhamos o voto sim. Inocêncio de Oliveira. Senhor presidente, discutimos com o nobre deputado Vivaldo Barbosa, que tem a melhor das intenções. Se olharmos o início do texto, para depois dizermos que só podemos fazer isso em comum acordo, vamos forçar sempre o entendimento. Vamos fazer com que as partes cheguem ao entendimento. Caso contrário, ao retirarmos isso, vai haver tantos litígios que a demanda na Justiça vai ser tão grande que não compensaria a retirada do texto. Por isso, o PFL, para a manutenção do texto, recomenda o voto sim. Depois veio a manifestação do deputado Berzoini. Quero esclarecer que uma das teses mais caras ao Partido dos Trabalhadores é a luta contra o poder normativo da Justiça do Trabalho. Acreditamos que a negociação coletiva se constrói pela vontade das partes. Ou seja, se não tivermos no processo de negociação a garantia da exaustão dos argumentos, da busca do conflito e da sua negociação, vai acontecer o que vemos em muitos movimentos hoje, particularmente em São Paulo, como o recente caso dos metroviários, em que a empresa recorre ao poder normativo antes de esgotar a capacidade de negociação. Portanto, na nossa avaliação, manter a expressão de comum acordo é uma forma de garantir que haja exaustão do processo de negociação coletiva. O Partido dos Trabalhadores vota pela manutenção da expressão, combatendo o poder normativo da Justiça do Trabalho, que hoje é um elemento de obstáculo à livre negociação coletiva. E prosseguia. Assim, Berzoini. Interpretação que levasse à negação da exigência só se faria por voluntarismo jurídico, por ir contra a literalidade do expresso texto de norma constitucional, sobre cujo conteúdo cabe ao Supremo dar a última palavra, o que não condiz com o regime democrático republicano de separação dos poderes, já que o Poder Judiciário estaria se sobrepondo à vontade expressa dos representantes eleitos do povo. Essa vontade, conforme já demonstrado acima, foi precisamente a de se estimular a negociação coletiva mediante a limitação do poder normativo da Justiça do Trabalho. E, prosseguindo ainda, o deputado Berzoini dizia, no direito comparado, são raros países que, como o Brasil, adotam formas impositivas de solução dos conflitos coletivos de trabalho, limitando-se a Austrália, Burundi, México, Nova Zelândia e Peru, já que a intervenção estatal, através de jurisdição impositiva em matéria coletiva, tem notórios inconvenientes, enfraquecimento da liberdade negocial, desconhecimento real das condições do setor, demora nas decisões, generalização das condições de trabalho, incompatibilidade com a democracia pluralista e representativa e maior índice de descumprimento da norma coletiva. No caso, restou entendido que, na composição da resolução de conflitos coletivos, deve ser privilegiada a normatização autônoma, evitando a imposição do poder estatal. O acórdão ficou emendado nos seguintes termos. Ação direta, artigo 1º da emenda 45, na parte em que deu nova redação ao artigo 114, parágrafo 2º e 3º da Constituição Federal, necessidade de mútuo acordo para ajuizamento do dissídio coletivo. Legitimidade do MPT para ajuizar dissídio coletivo em caso de greve em atividade essencial. Ofensa aos artigos 5º, inciso 35, 55 e 78 e 60, parágrafo 4º da Constituição. Inocorrência. Condição da ação estabelecida pela Constituição. Estímulo às formas alternativas de resolução de conflito. Limitação do poder normativo da Justiça do Trabalho. Violação dos artigos aos artigos 7º, 26 e 8º, 3 e ao princípio da razoabilidade. Inexistência. Recomendação do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho. Indevida intervenção do Estado nas relações coletivas de trabalho. Dissídio coletivo não impositivo.
reforma do Poder Judiciário, que visa dar celeridade processual e privilegiar a autocomposição. Importância dos acordos coletivos como instrumento de negociação dos conflitos. Mútuo consentimento, precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Ante o exposto, presidente, constata-se que a jurisprudência desta Corte não apenas se firmou no sentido de reconhecer a validade de acordo ou convenção coletiva de trabalho, ainda que disponha sobre a redução de direitos trabalhistas, como também enfatiza a importância da autonomia da vontade em sua negociação. Agora, já encaminhando para o final, presidente, eu trago a questão do ato lesivo da ADPF 381. Em relação à arguição de descumprimento de preceito fundamental, ora apreciada, seu objeto está fundado em reiteradas decisões do TST e de tribunais regionais de trabalho que declararam inválidos dispositivos de convenções coletivas pactuadas entre transportadoras e motoristas para condenar empregadores ao pagamento de horas extras e de horas trabalhadas em dias de descanso em situações ocorridas antes da vigência da Lei Federal 12.619 de 2012. A CNT especifica, em sua petição inicial, que a Lei 12.619 de 2012 passou a disciplinar os direitos e os deveres dos motoristas profissionais, ao introduzir a seção 4A do Serviço do Motorista Profissional na consolidação das leis trabalhistas. Aponta que, a partir desse diploma legislativo, parcialmente alterado pela Lei 13.103 de 2015, o motorista profissional passou a ter direito à jornada de trabalho fixa e a tempo de direção obrigatoriamente controlado pelo empregador, por meio de diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, nos termos do artigo 73, parágrafo 3º da CLT. No ponto, anote-se que o artigo 235-C, caput da CLT, passou a estabelecer que a jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 horas extraordinárias, ou mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 horas extraordinárias. A requerente narra que, até a introdução dessa previsão formal, motoristas que conduzissem o veículo a uma distância específica do município, da sede ou da filial da transportadora, estavam submetidos, por meio de dispositivo de instrumentos coletivos, ao artigo 62 do Código Trabalhista, que exclui do regime típico do trabalho empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação do horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Aduz que tal enquadramento foi acordado em negociações coletivas firmadas entre sindicatos representativos dos motoristas e das transportadoras, mas passou a ser afastado pela Justiça do Trabalho com base essencialmente no princípio da primazia da realidade dos fatos. Nesse ponto, destaque-se jurisprudência do TST sobre o tema. Recurso de revista, principal da reclamada, apelo interposto na vigência da Lei 13.015 de 2014, rescisão indireta, trabalho externo, controle de jornada, norma coletiva. A existência de norma coletiva enquadrando o empregado como trabalhador externo, por si só, não tem o condão de estabelecer tal situação fática. Na diretriz da remansosa jurisprudência desta Corte, ocorrendo a possibilidade do controle da jornada, como na hipótese dos autos, fica afastada a incidência do artigo 62, inciso 1 da CLT, fazendo jus o reclamante às horas extras pleiteadas. Note-se que as alegações recursais acerca da ausência do controle de jornada, por destoarem do panorama fático delineado pelo regional, encontram óbice na súmula 126 desta Corte, que veda a reapreciação de matéria fática nesta atual fase recursal extraordinária. Outro precedente, horas extraordinárias, trabalho externo, norma coletiva, controle de horário, súmula número 26, não conhecimento. O egrégio Tribunal Regional, soberano na análise das provas, registrou a possibilidade de controle da jornada de trabalho do reclamante, tendo em vista a obrigatoriedade de comparecimento na sede da empresa no início da jornada, de comunicação com o supervisor ao término dos trabalhos e de lançamento dos atendimentos efetuados em sistema.
Observa-se, portanto, que, embora houvesse norma coletiva cujo teor estabelecia que os empregados que exercessem trabalho externo não cumpririam jornada de trabalho, o contexto fático dos autos demonstrou que o reclamante efetivamente estava submetido a controle de horário pela reclamada, incidindo, portanto, o princípio da primazia da realidade. Incólume o artigo 7º, inciso 26 da Constituição. Por sua vez, tratando-se de questão afeta ao conjunto fático probatório dos autos, insuscetível de análise nesta Corte. Outro precedente. Agravo do instrumento em recurso de revista em face da decisão publicada antes da vigência da Lei 13.015 de 2014. Horas extras, trabalho externo. A exceção prevista no artigo 62.1 da CLT não depende apenas do exercício de trabalho externo, mas também da impossibilidade de controle de horário pelo empregador. No caso, o acórdão regional registrou o monitoramento dos caminhões via satélite, sendo possível, inclusive, o bloqueio do veículo caso saísse da rota. O contato via rádio, a necessidade de comparecimento no estabelecimento empresarial na saída para o trabalho e no retorno, quando deveriam ser prestadas contas, havendo, aliás, empregados com a função de supervisionar o retorno dos motoristas, supervisor de retorno. Relatório de prestação de contas que demonstra os horários praticados pelo autor. Indubitável, portanto, que o empregador exercia o controle indireto sobre os horários cumpridos pelo empregado. Somente quando se revelar inteiramente impossível o controle, estará afastado o direito ao pagamento de horas extraordinárias em razão da liberdade de dispor do seu próprio tempo, a exemplo do que ocorre mesmo nesses casos com o intervalo para a refeição, cujo gozo é presumido, diante da autorização legal para a dispensa do registro. Nesse contexto, observada a possibilidade de controle da jornada e a efetiva prestação de horas extraordinárias, não se pode reconhecer a validade de disposições normativas que fixam a prestação externa de serviços quando tal realidade não for experimentada. Incólumes os artigos 62.1 da CLT e 7º 26 da Constituição. Vê-se que, em face da inexistência da disciplina legal sobre a jornada de trabalho de motoristas externos, empregadores e trabalhadores livremente decidiram acordar sob a chancela de seus respectivos representantes sindicais que a jornada de trabalho não seria controlada. A Justiça Trabalhista, ao entendimento de que, na prática, seria possível o controle, afastou tais dispositivos com base no princípio da primazia da realidade. Entendo ser clara a existência de lesão a preceitos fundamentais nos termos aqui descritos. De fato, a situação posta na ADPF 381, os princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia, da livre iniciativa e, principalmente, a supremacia das convenções e dos acordos coletivos, mais do que preceitos fundamentais de excepcional importância ao efetivo e regular funcionamento do Estado de Direito, sustentam um quadro de regularidade econômica, que não pode ser desconsiderado quando associado às relações de emprego. Reitero que a anulação de uma cláusula específica de acordo ou convenção coletiva acaba por desconsiderar o processo de negociação entre sindicatos e empregadores, no qual dispositivos que, em um primeiro momento, pudessem eventualmente ser prejudiciais a uma determinada categoria, em verdade são compensados por outros ajustes que tragam compensações. No ponto, a reforma trabalhista explicitou, ao incluir o artigo 611-A, parágrafo 2º, a consolidação das leis do trabalho, que a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Isto é, não é preciso explicitar de forma exaustiva quais direitos do empregador e empregados estão transacionando ou quais vantagens estão adquirindo em maior ou menor grau. Todo instrumento, em seu conjunto, por ter a participação sindical, presume-se deliberado de maneira equânime e não pode ser interpretado apenas em um determinado aspecto isoladamente. Por fim, destaco que a regulação das relações de trabalho precisa ser pensada
em uma perspectiva futura, tomando como pressuposto os desafios trazidos pela dinamicidade da revolução digital. Nesse contexto, diversos países têm repensado o papel que a ação sindical e as negociações coletivas exercem na customização do regramento contratual trabalhista, considerando as particularidades de cada forma de organização dos modelos de negócio. A recente reforma trabalhista, aprovada em 25 de janeiro deste ano na Espanha, por exemplo, reverteu o movimento legislativo anterior de enfraquecimento da ação sindical nas negociações coletivas. Sobre esse ponto, o professor Antônio Bailos, da Universidade de Castilha-La Mancha, Ciudad Real, chega a destacar como aspectos positivos da reforma os seguintes, e isso foi citado ontem: a eliminação da possibilidade de que acordos coletivos fixem salário abaixo da convenção coletiva, a recuperação da prorrogação do conteúdo do acordo até que um novo seja firmado e a garantia de direitos mínimos nas convenções coletivas referentes à terceirização de serviços são aspectos que devem ser valorizados positivamente, pois permitem aos sindicatos melhor posição diante do desenvolvimento dos elementos substanciais da relação de trabalho, como salários e tempo de trabalho, bem como de outros conteúdos relacionados à organização do trabalho e da empresa, concretizados a partir da negociação coletiva. Faço essas considerações apenas para que não percamos de vista que o equilíbrio quanto à normatividade das negociações individuais e coletivas deve ser ponderado diante da dinâmica trazida pelas novas relações de trabalho. Este é um desafio, aliás, que percorrerá de forma transversal a atuação desta Corte em temas trabalhistas nos próximos anos. Ainda ontem, presidente, eu chamava a atenção para esse fato. Durante a pandemia, certamente, muitos empregos foram mantidos graças às convenções coletivas, né, com possível redução de vantagens ou salários, mas se permanecia no emprego. É fundamental que se tenha essa percepção. Esse novo mundo da revolução digital está fazendo uma revolução também no âmbito do direito. E a dificuldade do direito legislado acompanhar essa realidade. Lembrávamos ontem dos chamados nômades digitais, que colocam até um problema. São colocados, sediados, domiciliados num dado país e estão prestando serviço em outro país ou para vários países. Né? E se coloca daqui a pouco um grave problema até de previdência social, como isso vai se resolver. Não é? Ou a questão, por exemplo, esses dias eu via sobre uma dessas entidades que compõem o GAFA, acordo coletivo que se tem que fazer em termos mundiais, porque empregados do Facebook no mundo todo. Em suma, são enormes os desafios que se colocam, né, e que estão a exigir criatividade a partir desses acordos. Por tudo isso, presidente, entendo que as decisões da Justiça do Trabalho que afastam a validade da incidência do artigo 62.1 da Convenção das Leis do Trabalho, deixando de aplicar a cláusula contratual de acordos e convenções coletivas em que deliberada sua aplicação à categoria para situações ocorridas antes da entrada em vigor da Lei Federal 12.619 de 2012, ofendem os princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia, da livre iniciativa e, principalmente, a supremacia das convenções e dos acordos coletivos. E, por isso, estou julgando procedente a ADPF para declarar a prevalência do disposto em convenções e acordos coletivos pactuados entre empregadores e motoristas profissionais externos no tocante à aplicação do artigo 62.1 da CLT nas relações jurídicas regidas antes da entrada em vigor da Lei Federal 12.619 de 2012. É como voto. Muito obrigado, ministro Gilmar, pelo denso e percussiente voto proferido nessa ação de descumprimento fundamental 381. Utilizando-nos da metodologia que passamos a adotar, o destaque foi formulado por Sua Excelência,
a ministra Rosa Weber, que então agora terá a oportunidade de apresentar a sua versão sobre o tema para nós podermos debater. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, também os eminentes pares, ministra Carmen Lúcia, especialmente o eminente relator, ministro Gilmar Mendes, a vice-procuradora-geral da República, a doutora Lindora Araújo, senhores advogados, servidores, todos os que nos assistem. Louvo as substanciosas sustentações orais com que ontem nos brindaram os doutores Sérgio Antônio Ferreira Victor, o doutor Alberto Pavi, o doutor José Eimar Loguércio e também o nosso Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Como visto, senhor presidente, trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela Confederação Nacional do Transporte em face de decisões judiciais do Tribunal Superior do Trabalho e de tribunais regionais do trabalho, em que reconhecido a motoristas do transporte rodoviário de cargas o direito a horas extraordinárias e ao pagamento pelo trabalho em dias de descanso antes da vigência da Lei 12.619, de 2012, a despeito de prevista, quanto a eles, em convenções coletivas de trabalho, a aplicação do artigo 62, inciso 1 da CLT, em razão, friso, da impossibilidade de controle da jornada. Acompanho o eminente relator, senhor presidente, quanto ao reconhecimento da legitimação ativa da entidade sindical autora, como também subscrevo as palavras de sua excelência e também as do ministro Edson Fachin, no que tange aos eventos de violência no Rio de Janeiro. Todavia, no caso dos autos, eu respeitosamente diverjo do eminente relator quanto ao cabimento da presente ADPF, perfilhando, senhor presidente, a compreensão primeira de sua excelência, ontem relembrada no relatório, no sentido do indeferimento da inicial. Daí o destaque que fiz e passo a expor, senhor presidente, os fundamentos pelos quais, com a devida vênia, reputo inadmissível esta ADPF. Todos sabemos que a arguição de descumprimento de preceito fundamental desempenha a específica e excepcional função de evitar a falta de outro meio efetivo, a perenização de comportamentos estatais, seja de natureza normativa, seja administrativa ou jurisdicional, contrários a um identificável núcleo de princípios e regras tidos como sustentáculos da ordem constitucional estabelecida. Nesse sentido, expresso o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882, de 1999, ao assentar que não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. É o requisito da subsidiariedade. Este preceito, também todos sabemos, legitima esta Suprema Corte a exercer, à vista de casos concretos, o juízo de admissibilidade, seja quando incabíveis os demais instrumentos de controle concentrado, seja quando constatada a insuficiência ou a não efetividade da jurisdição subjetiva para afirmar a tutela da ordem constitucional de forma efetiva e imediata. Sinaliza ainda, todos sabemos, a jurisprudência consolidada deste tribunal, que não basta estarem à disposição da parte
ações ou mesmo recurso extraordinário para afastar a utilidade da DPF, impondo-se a efetividade do instrumento processual a ser acionado na tutela dos preceitos fundamentais. Assim, no exame dos casos de feição objetiva, é que se verificará a potencial efetividade da ADPF como ação competente para a tutela do direito constitucional de forma ampla, geral e imediata, evitando reste frustrada a segurança jurídica. Na hipótese em julgamento, o eminente relator identifica na ADPF o meio adequado a sanar a ofensa à supremacia dos acordos e convenções coletivos, sustentando que, na análise sobre a eficácia da proteção de direito fundamental nesse processo, deve predominar um enfoque objetivo ou de proteção da ordem constitucional global. Outra, contudo, a minha compreensão, porque, em momento algum, com a devida vênia, houve o afastamento do pactuado em normas coletivas pelas decisões trazidas à colação. Como bem enfatizado no parecer da Procuradoria-Geral da República, carreado aos autos, não e com a devida vênia da manifestação antes do Dr. Augusto Aras, mas neste parecer se diz, com todas as letras, aspas, as decisões judiciais impugnadas que condenam empresas de transporte rodoviário a pagar horas extras a motoristas profissionais não negam incidência ao artigo 62, 1 da CLT, nem recusam aplicação a normas convencionais que prescrevem a aplicação desse dispositivo à categoria conveniente. Elas interpretam referidas normas à luz do quadro fático e reputam aplicável o regime de controle de jornada de trabalho quando constatada viabilidade do controle ou sua realização pelo empregador. Com efeito, digo eu, a controvérsia posta, na verdade, não se estabelece no plano objetivo do antagonismo entre a ordem constitucional e uma tese jurídica, consubstanciada, seja em ato normativo, seja em lei, ou, no caso, em interpretação judicial, comportando as decisões impugnadas revisão, se o caso, pelos recursos próprios, até porque, como a própria autora registra, e o Dr. Sérgio Vitor enfatizou ontem da tribuna, sobreveio específica regulamentação do trabalho dos motoristas profissionais na legislação infraconstitucional, e todos sabemos as razões para tanto, em especial a segurança de todos nas estradas, por meio da Lei 12.619 de 2012, que inseriu na CLT seção relativa ao serviço do motorista profissional, posteriormente alterada pela Lei 13.103 de 2015. Prevista desde então na legislação infraconstitucional, artigo 235-C da CLT, a fixação da jornada dos motoristas de transporte rodoviário com base na Constituição Federal ou nos acordos e convenções coletivos de trabalho, e assegurado na redação trazida pela Lei 13.103 de 2015 e não alterada pela posterior reforma trabalhista,
assegurada expressamente a estes profissionais direito à jornada de trabalho fixa e a tempo de direção controlado pelo empregador, autorizado este empregador a valer-se de diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, nos termos do artigo 74, parágrafo 3º da CLT, assim como de meios eletrônicos instalados no próprio veículo, a seu critério, a critério do empregador. Os fundamentos invocados pela Confederação autora, a rigor, a meu juízo, revelam disputa em torno de aspectos pertinentes à própria apreciação do substrato fático probatório subjacente às decisões judiciais apontadas como violadoras de preceitos fundamentais, traduzindo hipótese de conflito de dimensão meramente subjetiva, individual e concreta. Em absoluto, senhor presidente, eu ignoro a evolução da jurisprudência da Casa a hoje admitir a ADPF para questionar decisões judiciais, notadamente trabalhistas, e também súmulas do TST. Basta lembrar por todas a ADPF 501, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, redator para acordo o ministro Ricardo Lewandowski, em que fiquei vencida, com o eminente relator e os ministros Luiz Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, quanto ao cabimento da ação, que ainda se encontra em trâmite quanto ao mérito. Não é, contudo, disso que aqui se trata, com a devida vênia. Colho da petição inicial, aspas, a Confederação Nacional dos Transportes não questiona a constitucionalidade do artigo 235-C da Lei 12.619, de 2012, mas sim a orientação jurisprudencial que rejeita a pactuação da aplicação do artigo 62.1 da CLT pelas convenções coletivas de trabalho, a fim de determinar o pagamento de horas extras e horas trabalhadas em dia de descanso. Fecho aspas. Portanto, continuo eu, a alegada rejeição pelas decisões judiciais atacadas de aplicação do genérico artigo 62.1 da CLT, que exclui do regime de duração do trabalho, dentre outros, os que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, pactuada em convenções coletivas e com o deferimento de horas extras e do pagamento do trabalho em repousos compulsórios, é que está a embasar a presente ADPF e não, friso, a prevalência do legislado sobre o negociado. Este, sim, a ser objeto de exame no recurso extraordinário 1.121.633, tema 1046 da repercussão geral, também pautado para esta data. Nas decisões invocadas nesta ADPF, o que observo é o Poder Judiciário julgar a lide com base nos elementos fático-probatórios colhidos e a partir de atividade hermenêutica que lhe é própria no tocante ao artigo 62.1 da CLT, norma de regência aplicável segundo as cláusulas convencionais e cujo conteúdo não prescinde de delimitação pelo órgão do Poder Judiciário. Nessa linha, tenho por incabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental pela constatação, primeiro, da inexistência de conflito entre normas autônomas, instrumentos coletivos de trabalho, e heterônomas, legislação trabalhista,
a suscitar possível desconsideração de cláusulas coletivas em face do artigo 62(1) da CLT. Ao contrário, as decisões impugnadas ajustam-se ao teor das convenções de trabalho pertinentes, traduzindo mera exegese do artigo 62(1) da CLT. Segundo, constatação de que se trata de insurgência fundada em discussão quanto aos elementos fáticos probatórios das decisões questionadas, enquanto reputaram evidenciada a inobservância, em cada caso concreto, de requisito previsto nas próprias cláusulas coletivas, ao se remeterem ao artigo 62(1) da CLT, para a configuração da atividade externa hábil a afastar a incidência das normas relativas à duração das jornadas e, por consequência, a possibilidade de concretização de lesividade a direito fundamental de forma estritamente objetiva. Sublinho, diversamente do tema objeto do citado recurso extraordinário 1.121.633, sob a sistemática da repercussão geral, em que, controvertida a validade da supressão ou redução por meio de acordo ou convenção de coletiva de trabalho do direito às horas in itinere, positivado no parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, dispositivo esse inserido pela Lei 10.243 de 2001 e posteriormente alterado pela Lei da Reforma Trabalhista, ou seja, diversamente do que ocorre lá, o objeto desta arguição de descumprimento de preceito fundamental circunscreve-se à subsunção das cláusulas coletivas ao caso concreto, sem que configurado conflito em relação à norma heterônoma trabalhista. E tudo porque, reitero, a insurgência aqui diz com a alegada não aplicação pelas decisões atacadas das normas coletivas consagradoras da incidência do artigo 62(1) da CLT, a quê? Aos contratos de trabalho dos motoristas internos em razão da impossibilidade de controle da jornada e justamente porque compreenderam, certo ou errado, à luz da prova colhida, pelo efetivo controle da jornada e não pela impossibilidade do controle da jornada, que levaria à exclusão do regime de duração do trabalho consagrado pelo artigo 62(1) da CLT. E aí se faz fundamental relembrar o teor do artigo 62(1) da CLT, que na redação da Lei 8.966 de 1994 e na fração de interesse, excetua do regime de duração normal do trabalho os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho nos seguintes termos: não estão abrangidos pelo regime previsto neste capítulo, inciso 1, os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Por oportuno, destaco que na redação anterior a esta lei de 1994, não estavam compreendidos no regime do capítulo pertinente à duração do trabalho os vendedores pracistas, os viajantes e os que exercerem, em geral, funções de serviço externo não subordinado ao horário, além de outros como vigias e gerentes. E depois os trabalhadores em serviços de estiva e capatazia. As LIDE, nas ações trabalhistas em que proferidas as decisões atacadas, situa-se, como evidenciado, no âmbito da duração do trabalho, compreendida como a quantidade de tempo de trabalho e de descanso
de cada empregado ao longo de determinado dia, semana ou ano. Por outro lado, a jornada de trabalho diz com a soma das horas diárias efetivamente trabalhadas pelo empregado, enquanto o horário de trabalho se refere ao início e término das atividades no desempenho da jornada de trabalho. Todos sabemos, e no voto escrito que eu juntarei aos autos, senhor presidente, porque estou aqui a resumi-lo, eu trago doutrina justamente estabelecendo a importância, evidenciando a importância dessas distinções. Prossigo dizendo que a Constituição Federal de 1988 garante aos trabalhadores brasileiros o direito fundamental à duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, bem como a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Estou aqui me referindo aos incisos 13 e 14 do artigo 7º da nossa Constituição Cidadã. Nesse contexto, prossigo, a efetividade do direito fundamental à duração normal do trabalho pela fixação de limites à jornada do empregado sujeita-se à autenticidade do sistema de controle pelo empregador, ou seja, da veracidade da anotação da hora de entrada, saída do empregado, por meio de registro manual, mecânico ou eletrônico, na forma do artigo 74, parágrafo 3º da CLT, com a redação conferida pela Lei 13.874, de 2019. Ora, extraio das cláusulas das convenções coletivas juntadas pela Confederação Nacional do Transporte a estes autos, atinentes à jornada externa dos motoristas do transporte rodoviário de carga, a pactuação das condições do exercício da atividade externa nos moldes do artigo 62.1 da CLT, o que significa dizer mantido o mesmo requisito legal atinente à efetiva incompatibilidade com a fixação do horário de trabalho. Cito como exemplo, senhor presidente, e peço até escusas, mas há que realmente esquadrinhar o que se encontra nos autos, eu cito, por exemplo, as seguintes cláusulas que se encontram acostadas aos autos. Cláusula 15ª, Convenção Coletiva de Trabalho de 2010-2011, anexo 3. O que ela diz, essa cláusula 15ª, artigo 62.1 da CLT? Para os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, as empresas poderão proceder à contratação nos termos do disposto no artigo 62.1 da CLT, devendo tal condição constar em seu contrato de trabalho, bem como anotação na carteira, ou seja, reproduz o artigo 62. Outro exemplo, senhor presidente, cláusula 20ª do anexo, Convenção Coletiva do anexo 4º, parágrafo 2º, fica estabelecido e ratificado que todos os motoristas profissionais que exercem atividades externas atenderão o artigo 62.1 da CLT. Mais uma cláusula, cláusula 6ª, da Convenção do anexo 6, motoristas viajantes, horas extras. Fica expressamente acordado entre as partes que os motoristas que viajam em rota interestadual, intermunicipal, sem qualquer controle de jornada de trabalho, não fazendo jus ao pagamento de horas extras. Cláusula 9ª, a convenção que está no anexo 7º, para empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horários de trabalho,
dentre os quais incluem-se os motoristas das empresas de transportes de carga, inclusive os de distribuição de bebidas e refrigerantes. As empresas poderão proceder à contratação nos termos do disposto no artigo 62.1 da CLT, devendo, mesma condição constada na carteira de trabalho. Não ficando, e continua, não ficando por conta da empresa contratante o controle das horas trabalhadas, interjornada e descanso obrigatório. Mais uma, senhor presidente, para Vossa Excelência ver o que consta nessas convenções. Parágrafo 1º, conversão coletiva de trabalho do anexo 10. Para empregados que exercem atividade externa incompatível, mesmo teor, com a fixação de horário de trabalho, as empresas poderão proceder à contratação nos termos do artigo 62.1 da CLT. Agora, veja, aqui tem uma pequena variação. A Convenção do anexo 10, parágrafo 3º, aplicam-se aos trabalhadores exercentes de atividade externa o disposto no artigo 62.1 da CLT, em face da inexistência de fixação do horário de trabalho e da impossibilidade do cumprimento do disposto no artigo 74, parágrafo 1º do mesmo diploma legal. Tenho outros exemplos, mas não vou cansá-lo, senhor presidente. Ainda mais. Bem postas as coisas e com a devida vênia dos que têm entendimento diverso, no caso, não há falar em afastamento do pactuado em cláusulas coletivas, como as horas citadas, cujo reconhecimento é, sem dúvida, direito fundamental assegurado por o inciso 26 do artigo 7º da Constituição. E isso porque, digo mais uma vez, sujeitas ao comandarem a aplicação do artigo 62.1 da CLT aos motoristas de carga, ao mesmo requisito consagrado neste artigo 62.1 da CLT, atinente à incompatibilidade entre o exercício da atividade externa pelo empregado e o efetivo controle da jornada pelo empregador. Em verdade, a configuração do trabalho externo emerge essencial no exercício do poder de direção do contratante, concretamente manifestado na execução diária do contrato pelo trabalhador, a ser analisado em cada caso. Vale dizer, trata-se de pressuposto fático extraído da execução das tarefas no dia a dia da prestação de serviços, na esfera de execução de cada contrato individual de trabalho. Diversamente dos contratos do direito civil, em que a aplicação e a produção de efeitos jurídicos vincula-se ao acordo de vontades, o contrato de trabalho depende da execução da obrigação contraída. É o nosso princípio da primazia da realidade, né? Princípio consagrado por Plá Rodrigues e também ontem lembrado no seu magnífico voto pelo ministro Gilmar Mendes. Nesse contexto, prossigo, consideradas tanto a norma heterônoma do artigo 61 da CLT quanto a norma autônoma contida nas convenções coletivas entabuladas pelas categorias, a pretensão reducionista de classificar a priori a atividade exercida pelo motorista de transporte de cargas, peremptoriamente negada qualquer possibilidade de subsunção dos fatos à norma, implica, na minha compreensão, menoscabo a direitos fundamentais do trabalhador, notadamente direito à limitação da jornada e pagamento das horas extraordinárias, previsto no artigo 7º da Constituição Federal, com chancela de fraude à legislação trabalhista. Significa negar ao trabalhador o direito de acesso ao Poder Judiciário para alcançar a definição da realidade em que se deu a prestação
de serviços. E aqui eu me reporto ao artigo 5º, inciso 35, e ao artigo 114, inciso 1 da nossa lei fundamental. Desse modo, prossigo, fundamentado o conjunto de decisões impugnadas nos elementos probatórios, depoimentos testemunhais colhidos naquelas ações, sistema de rastreamento do veículo via satélite, aparelho celular, constantes contatos telefônicos, rotas pré-estabelecidas ou roteiros de viagens, relatórios de viagens com horário de saída da empresa, ficha de tráfego semanal, são os exemplos, que evidenciaram o efetivo controle da jornada pelo empregador em inobservância do requisito previsto nas próprias normas coletivas para a configuração da atividade externa, enquanto essas cláusulas convencionais determinam a aplicação do artigo 62.1 da CLT, como passo a demonstrar aqui por excertos dessas decisões. E eu vou me limitar aqui a uma leitura rápida de alguns desses excertos. Eu digo, além disso, a testemunha obreira foi categórica ao afirmar a existência de controle direto na ativação dos motoristas, conforme o seguinte trecho de seu testemunho, aspas, que para efetuar qualquer parada tinha de informar no rastreador, que se não avisasse, quando abrisse a porta, bloqueava o caminhão, que era necessário digitar no rastreador o início e término da jornada de trabalho, que os dados do rastreador eram controlados pela primeira reclamada. A realização do controle foi confirmada, prossegue a decisão, pelos depoimentos dos prepostos da empresa, que assim afirmaram, preposto da primeira reclamada, que a segunda reclamada passa a programação das entregas do dia subsequente por volta das 16 horas, e a primeira reclamada faz a escala dos motoristas, que os motoristas saem diariamente com uma programação a cumprir. Já o preposto da segunda reclamada disse que a segunda reclamada elabora e determina toda a previsão de entrega a ser realizada no dia subsequente pela primeira reclamada, que todos os motoristas cumprem plano de entrega, comprovando ainda o uso de rastreador e a existência de controle, a própria testemunha patronal, senhor Gilberto Lino Barbosa, que assim dispôs, que quando chega na segunda reclamada, marca seu horário e depois do carregamento, anota seu horário de saída, que a programação de trabalho é de 12 horas, computados os intervalos, que somente devem avisar o rastreador na parada para almoço, porque o caminhão fica vazio. Consignou ainda que o rastreador registrava todas as paradas do autor, evidenciando ainda mais o total controle acerca de sua jornada. Esse excerto é uma decisão do TST, a IRR, meu Deus, é um número quilométrico, está no voto escrito, data de julgamento 29 de abril de 2015. E aqui eu continuo transcrevendo os elementos probatórios em que essas decisões se estrearam para, em consonância com as cláusulas convencionais, examinando o artigo 62.1 da CLT, concluírem pela sua inaplicabilidade no caso concreto. Prossigo, senhor presidente, dizendo, me encaminhando ao final, considerada a controvérsia atinente ao exercício de atividade externa pelo motorista rodoviário de carga, a tutela da garantia ao reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, diante das cláusulas coletivas entabuladas com a categoria profissional, possui relação de interdependência com a tutela do direito fundamental à duração da jornada de trabalho, ambas materializadas na cotidianidade da execução do contrato individual do trabalho, tanto pelo empregador quanto pelo empregado, no que diz com a inexistência de efetivo controle
da jornada. E esse é precisamente o sentido do princípio da primazia da realidade no direito do trabalho, a que me referi, e aqui eu transcrevo a lição de Mário de La Cueva, que é externada na clássica obra Princípios de Direito do Trabalho, de Américo Plá Rodrigues, a que também me referi. Vale dizer, continuo no caso, a concretização da violação do preceito fundamental situa-se no plano subjetivo de aplicação da norma coletiva aos casos concretos, a afastar a subsidiariedade e a relevância do interesse público. E aqui eu me reporto à DPF 33, medida cautelar sobre a relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, lá em 2004. Concluo que não se configura dimensão ampla, geral e imediata na concretização jurisdicional dos apontados direitos fundamentais, afastada a possibilidade de se estabelecer lesividade de forma estritamente objetiva, pressuposto de cabimento da ação de descumprimento de preceito fundamental. Transcrevo magistério jurisprudencial, precedentes da Corte, aqui no caso estou me reportando especificamente o ministro Edson Fachin, a DPF 145, julgamento por este plenário em setembro de 2017, de onde colho, a controvérsia já se encontra resolvida de forma eficaz e geral pela via sistemática da repercussão geral, como pretendia, mediante essa DPF, a parte arguente, embora de forma contrária a seus interesses. E aqui que interessa, o que corrobora a prescindibilidade dessa DPS para a resolução de casos concretos e individuais. E observo que nessa trilha também se manifestou, né, a PGR, no parecer escrito, né, dizendo que dos fundamentos da petição inicial vê-se a utilização da demanda objetiva com propósito de defesa de interesses individuais e concretos das empresas de transporte rodoviário afetadas em situações individuais por interpretação veiculada em decisões judiciais de que discordam. Essas decisões se infundam em argumentação fático-probatória sobre a existência de meios disponíveis de controle de jornada em casos concretos, no alcance da exceção prevista no artigo 62.1 da CLT e nas normas coletivas invocadas nos autos, e que implica incidência de regras ordinárias de controle de jornada de trabalho. E também, senhor presidente, a Advocacia Geral da União veio exatamente na mesma linha, né? Leio, como visto, arguente, a pretexto de combater suposta ofensa aos artigos 1º, inciso 4º, 5º caput e inciso 2, 7º, incisos 6 e 16, 8º, incisos 3 e 4 e 170 caput da Constituição Republicana, pleiteia que essa Suprema Corte declare inconstitucionalidade de decisões da Justiça do Trabalho que, anteriormente à vigência da Lei 12.619, de 2012, condenaram os empregadores de motoristas profissionais externos a arcar com pagamento de horas extras e horas trabalhadas em dias de descanso. Observa-se, portanto, que a arguente busca a declaração de inconstitucionalidade de tais decisões como forma de alterar o entendimento adotado pelos tribunais arguidos em processos judiciais específicos, sem que tenha havido, todavia, o necessário esgotamento das vias processuais disponíveis para questionar seu conteúdo. Assim, senhor presidente, renovando o meu pedido de vênia, divirjo do eminente relator para não conhecer da presente ADPF e, caso superada esta preliminar, no mérito, eu julgo improcedente o pedido. Não tenho, senhor presidente, com a devida vênia, diante de tudo quanto expus,
Não tenho como declarar nestes autos a prevalência do disposto em convenções e acordos coletivos pactuados entre empregadores e motoristas profissionais no tocante à aplicação do artigo 62(1) da CLT, pois as decisões judiciais invocadas, reitero, não deixaram de examinar a lide de acordo com o dito preceito consolidado. Ao contrário, julgaram a causa à luz da prova dos autos, concluindo, certo ou errado, pelo não preenchimento do requisito da incompatibilidade da atividade externa exercida pelos motoristas de transporte rodoviário de carga, autores daquelas ações, com a fixação do horário de trabalho diante do controle efetuado naqueles casos. Ao exame do recurso extraordinário 1.121.633, com a repercussão geral reconhecida, em que haverá inúmeras sustentações orais, já estão previstas, eu enfrentarei, senhor presidente, a questão da prevalência do negociado sobre o legislado. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber, que abre a divergência em relação ao voto do relator. Nós temos ainda 5 minutos para iniciarmos o intervalo. Eu pergunto ao ministro André Mendonça se Vossa Excelência precisa de mais tempo para expor as suas razões. Saudação, senhor presidente, saudação, eminente relator, ministro Gilmar Mendes, ministra Rosa Weber, que é nossa vice-presidente e acaba de proferir seu voto, aos eminentes pares e a subprocuradora-geral da República, aos advogados que nos acompanham. Meu voto não é extenso, porém, enquanto nós acompanhávamos atentamente aqui o voto tanto do ministro relator como da ministra Rosa, o ministro Cássio me consultou sobre a possibilidade de antecipar o voto. Então, eu fico à disposição. Acho que em 10 minutos eu voto, mas também coloco à disposição do ministro Cássio Nunes, caso Vossa Excelência sim concorde, senhor presidente. Tendo visto o horário das audiências, então, indago a Vossa Excelência, ministro Cássio, não levarei mais de 6 minutos. Hein? Não levo mais do que 6 minutos. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, presidente. Uma boa tarde aos senhores ministros, às senhoras ministras, à senhora vice-procuradora da República, doutora Lindora, aos advogados, aos servidores da casa. Em relação à admissibilidade, eu acompanho o eminente relator e passo ao mérito. É característica marcante do direito do trabalho a coexistência de diversas fontes formais de normas trabalhistas. Aquelas ditas heterônomas, como a própria terminologia está a sugerir, são as produzidas pelo Estado e não pelas partes diretamente interessadas. Já as autônomas são as que nascem no seio dos próprios grupos envolvidos nas contratações, especialmente por intervenção dos sindicatos. As convenções e acordos coletivos de trabalho, espécies de normas autônomas, se comparadas com as leis em sentido estrito, presumivelmente guardam muito mais consistência e adequação ao quadro fático a ser normatizado, dada mesmo a sua origem convencional, isto é, baseada na liberdade das partes. Concebidas à luz das circunstâncias concretas e específicas de cada categoria de trabalhadores, as convenções e acordos coletivos de trabalho veiculam normas vocacionadas à pacificação da relação capital-trabalho, prevenindo de forma orgânica que dissídios individuais venham a se multiplicar na via judicial. Ademais, ao prevenir ou abrandar tensões que naturalmente podem se estabelecer na relação capital-trabalho, as convenções e acordos coletivos apresentam-se também a serviço do desenvolvimento econômico do país, auxiliando na manutenção do clima de normalidade, tranquilidade e segurança nas atividades produtivas de bens e serviços. A Constituição Federal de 1988, desde sua redação originária, assim como depois de sucessivamente emendada,
para além de consagrar a legitimidade das convenções e acordos coletivos de trabalho, estimula sua prática, ao conferir-lhe a virtude de, eventualmente, suavizar os rigores de certas exigências, artigo 7º, inciso 13 e 14, e ao estabelecer a sua precedência em relação à judicialização, artigo 114, parágrafo 1º, como método de solução de conflitos trabalhistas. Importa registrar que a natureza vertical da relação entre empregado e patrão, própria dos vínculos individuais de emprego, não é a realidade identificada nos acordos produzidos por negociações coletivas, em que os trabalhadores são representados por sindicatos. A exigência de participação da entidade sindical obreira, conforme disciplina assentada na Constituição Federal, artigo 8º, inciso 6, tem o propósito de equalizar a negociação entabulada no âmbito das convenções e acordos coletivos, presumivelmente evitando que sejam pactuadas normas contrárias aos interesses gerais dos trabalhadores. Claro, as convenções e acordos coletivos, obviamente, não é dado dispor sobre direitos sociais que, por natureza, sejam absolutamente insuscetíveis de flexibilização. À guisa de exemplo, seriam nulas e facilmente afastadas por decisões judiciais cláusulas negociais que fixassem remuneração inferior ao salário mínimo para a jornada de trabalho normal ou férias anuais remuneradas com menos de 30 dias, haja vista a previsão de normas constitucionais cogentes em sentido contrário. Mas, afora isso, há muita coisa que pode ser feita por negociação coletiva. No julgamento do RE 590-415, tema 152 da repercussão geral, o relator ministro Roberto Barroso, o tribunal enfatizou a existência de um amplo espaço de negociação no qual a autonomia coletiva pode operar. Isto é apenas um trecho da emenda lavrada por Sua Excelência. No âmbito do direito coletivo do trabalho, não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, inciso 26, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva retratada na Convenção número 98 de 1949 e na Convenção número 154 de 1981 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formação das normas que regirão a sua própria vida. Volto eu. Não se pode perder de vista o fato de que as cláusulas constantes das convenções ou acordos coletivos de trabalho fazem parte de um todo, de sorte que cada uma delas se justifica como causa ou como consequência das demais. Perdas e ganhos se justificam mutuamente numa negociação que melhor se ajuste às circunstâncias financeiras e econômicas aferíveis no ambiente produtivo a ser por ela disciplinado. Nesse contexto, não é legítimo pretender-se preservar tudo o que tenha sido favorável ao trabalhador, descartando-se o restante que possa favorecer de alguma forma o empregador. Conforme consta da DPF 381, no bojo de convenções e acordos coletivos de trabalho, ajustou-se a incidência do artigo 62, inciso 1 da CLT, antes que entrasse em vigor a Lei 12.619, de 2012, parcialmente alterada pela Lei 13.103, de 2015, de forma a disciplinar a não incidência de horas extras e de horas trabalhadas em dias de descanso para motoristas que exercessem seu ofício externamente. As decisões da Justiça do Trabalho, questionadas na presente ADPF, afastaram não apenas a disciplina constante do artigo 62, inciso 1 da CLT, mas igualmente cláusula de negociação coletiva. Ora, o não pagamento de horas extras na hipótese e de horas trabalhadas em períodos de descanso, presumivelmente estão em articulação com as demais cláusulas negociadas coletivamente, que, de alguma forma, compensaram os motoristas externos pela perda desse benefício legal. De outro modo, o sindicato não teria concordado com a negociação, é o que se pode presumir. Assim, no conjunto do ajuste coletivo e não no artigo 62, inciso 1 da CLT, é que se encontra o fundamento para a relativização do direito a pagamento de horas extras ou de horas trabalhadas em períodos de descanso. Com a devida vênia, a Justiça do Trabalho neste ponto, e talvez a principal causa desses equívocos resida justamente na aplicação de princípios paternalistas que só se justificariam para a interpretação de cláusulas incertas em contratos individuais de trabalho, mas não
numa negociação coletiva. As decisões impugnadas a pretexto de dar aplicação ao princípio da primazia da realidade resultaram na mutilação de convenções de acordos coletivos de trabalho, em manifesto de desrespeito a preceitos fundamentais da Constituição Federal, em especial da segurança jurídica, que decorre do devido processo legal em sentido substancial, assim como da precedência das convenções ou acordos coletivos de trabalho sobre a solução judicial. Por todas essas razões, a disciplina negocial coletiva é válida e eficaz no que diz respeito ao não pagamento das horas itinere, não podendo ser afastada por decisão judicial que aplique disciplina supostamente mais favorável ao empregado, assentada em premissas típicas de direito individual do trabalho e sem considerar todo o conjunto das circunstâncias que deram ensejo à negociação coletiva. Então, pedindo a mais respeitosa vênia à nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, eu acompanho integralmente o voto do relator. Anoto o resultado e suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.